Vamos fazer uma dica rápida aqui sobre medida pré e pós-miccional da bexiga. Então, sendo bem objetivo, a primeira coisa que a gente precisa para calcular volume de bexiga são duas imagens, uma transversal e uma longitudinal. A transversal, como que eu procuro esse eixo? Eu simplesmente faço um rastreio da bexiga de crânio-caudal, caudal-cranial, e aí encontro um diâmetro maior, ok? E faço essa medida. Gente, não precisa aloprar, de pensar, tinha que ser aqui, tinha que ser aqui. Essa diferença não não é relevante. A gente vai falar sobre isso mais para o final. E a partir daí, a partir dessa imagem, eu faço um corte longitudinal central, sagital aqui, para poder pegar essa outra imagem, esse outro plano. Então, a partir de dois planos, a gente consegue três eixos. E talvez a maior dificuldade seja interpretar onde que eu coloco esses calipers, né, para poder fazer essas medidas. O transversal não costuma ser um problema, mas aqui costuma ser. E as bexigas são muito variadas nesse eixo, né? Às vezes a gente vê uma bexiga mais alongada dessa forma, às vezes a gente vê uma bexiga mais alongada dessa forma. Então vamos tentar criar um padrão aqui para poder fazer essa avaliação. O que é a primeira coisa que eu faço quando eu vejo uma imagem em a bexiga dessa forma ou uma outra conteúdo líquido que eu queira medir, né? Às vezes até um hematoma, o meu racional é sempre o mesmo. Eu vou procurar o maior eixo dessa imagem, tá? O maior eixo dessa imagem é justamente esse, ok? Esse aqui. Então, vamos considerar que não tivesse as medidas aqui ainda, tá? Você olha para a imagem, bacana. Será que é esse eixo? Pode ser, porque aqui está quase que redondo, né? Mas esse me parece ser o maior. Então, essa daqui é uma das medidas que eu vou pegar. A outra medida simplesmente vai ser perpendicular a essa, buscando o maior diâmetro. Ou seja, eu não pegaria ela aqui, também não pegaria ela aqui. Eu estou pegando 90 graus com aquela minha base e buscando o maior diâmetro dessa nova medida. E aí eu tenho as três medidas, o equipamento já dá o cálculo para a gente 120 ml, mas se você não tiver na função de volume, você pode fazer essa conta também pela calculadora. Você mede, calcula em centímetros, isso é muito importante. Os valores da medida têm que estar convertidos para centímetro para depois você multiplicar pela constante 0,52. E aí a gente pede para o paciente urinar e faz a conta, a avaliação do pós-miccional. E o racional é o mesmo, tá? Aqui como está tão pequenininho, não vai nem fazer muita diferença qual eixo a gente vai buscar aqui, que vai dar tudo muito parecido. Mas o racional é o mesmo, o transversal no maior diâmetro lateral-lateral, e quando eu fizer o corte central na bexiga, procuro o maior eixo e faço uma perpendicular, ok? E aí eu vou ter o meu pós-miccional. Perceba que aqui deu 5 ml, inicialmente tinha 120, mas eu queria fazer uma ressalva aqui para algumas situações em que a bexiga está muito cheia. Às vezes a bexiga passa de meio litro e o pós-miccional, nesses casos, é óbvio que vai dar mais aumentado. Não, não é óbvio, mas é a maioria das vezes. Vai dar aumentado, vai dar um pouco fora do padrão. E aí a gente não pode considerar isso como um resíduo pós-miccional aumentado. A gente tem que considerar o volume vesical inicial. Então existem duas condutas que podem ser feitas caso você considere dessa forma. Olha, se o volume inicial está muito acentuado e o paciente urinou, voltou e o resíduo pós-miccional passou um pouco do padrão, você tem duas condutas. Ou você relata que o volume vesical é x ml e bota depois uma observação, considerar o volume vesical inicial. Porque aí o colega que vai receber fica atento, começa a raciocinar em cima disso. Para você, realmente, a próstata está normal, uretra não tem alteração, então imagino que esse resíduo aumentado seja porque ele estava com mais de meio litro de urina na bexiga. E a outra coisa que a gente pode ter como conduta, que funciona muito bem também,
é pedir para o paciente urinar de novo. E aí você coloca os dois valores. O valor resíduo pós-miccional da primeira micção e a segunda micção. E aí a gente vai ter um pouco mais de dados para dizer se realmente aquele resíduo estava anormal ou simplesmente porque a bexiga estava muito cheia. Ok?